Eu vou puxar aqui, ó. A primeira, ele começa o livro assim: o mais importante do investidor é. Aí ele diz, pensamento de segundo nível. Só que porra é essa? Pensamento de segundo nível? Como a coisa mais importante do investidor é o pensamento de segundo nível? Né? E aí tem um trecho aqui para vocês. Ó. Em algumas atividades, ser o melhor significa ter mais estudos, passar mais tempo na academia ou biblioteca, estar bem nutrido, transpirar mais, ter mais resistência ou um melhor equipamento. Investir, no entanto, uma área em que essas coisas não valem muito, uma atividade que exige pensamento mais perceptivo, algo que chamamos de pensamento de segundo nível. O pensamento de primeiro nível diz: o cenário exige baixo crescimento e aumento na inflação. Vamos vender nossas ações. O pensamento de segundo nível diz: o cenário está ruim, mas todos estão vendendo porque estão em pânico. Vamos comprar. Então, pensando nisso, em 2020 a gente teve uma grande queda no mercado por conta do Covid. Mas nem toda a queda estava fazendo sentido. Né? Então, assim, o que aconteceu foi a bolsa caiu. Pensamento de primeiro nível, caraca, tá tudo... as empresas não vão vender, vai ter gente que vai quebrar, dinheiro. o Brasil tá ruim, vai ficar lockdown. O pensamento de primeiro nível é vamos vender. E os preços caíram. A galera tava analisando o banco digital como se fosse padaria, né? Como se fosse fechar por conta da pandemia. Acho que foi tipo, isso meu que Deus, teve um pouco de confusão também, vai né? quebrar tudo. E o pensamento de segundo nível foi, pô, peraí, mas todo mundo tá achando isso. Será que isso daqui não acabou se refletindo no preço? Né? Então esse é o pensamento de segundo nível. Né? Na vida vocês conseguem enxergar isso daqui tendo um valor, especialmente no mundo dos negócios? Com certeza. Eu ia falar antes, fazer um elogio aqui, porque, por exemplo, você pega... Isso aqui é um livro de princípios. Poucos e bons princípios. Tem 20 aqui. Aí, em contrapartida, você tem o livro Princípios, do Ray Dalio, que é um código legal, com 300 e poucos princípios. Então, isso aqui, para mim, é bem interessante, porque o que se prova no tempo são poucos e bons princípios. Por mais que a gente não seja, que tem gente religiosa e não tem aqui na mesa, né? Eu não sou um cara muito religioso, me considero espiritualizado, mas não sigo uma religião. Mas eu sei os 10 mandamentos, pô. Porque são 10. Eu sei as 12 regras para a vida do Jordan Peterson, porque são 12. Esses 20 aqui é muito mais fácil de guardar do que os 340 princípios que o Ray Dalio fala. Você tá atacando o Ray Dalio, Eu Perini? tô vendo o negócio. Porque aí eu posso Vários fazer uma cortes, né? thumb, O né? Perini tá destruindo o nosso negócio. Não, aqui. não é Bruno esse Perini ponto. versus Ray Dalio. E isso aqui, então, eu acho muito mais elegante como um manual prático para que o investidor ele possa escapar de ciladas e aproveitar momentos interessantes. E essa parte do second level thinking é uma coisa que... em inglês fica mais chique o termo, né? Não é? Demais. Fica bem legal. Mas essa parte do pensamento de segundo nível é um negócio que o investidor ele vai pegar com o tempo. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a investir, isso tá muito nítido na minha cabeça até hoje. Tava lá saindo, né? Vale vai ter lucro recorde. Eu falei, nossa, Vale vai ter lucro recorde. Então vou comprar as ações da Vale antes de sair esse lucro recorde, né? Aí comprei e veio o lucro recorde. Aí E não pensei, mudou nada. Vou vender agora com lucro, né? Ganhar uns 5% no dia e caiu. Eu falei, ué? Mas por que caiu? Justamente por isso. Já era algo amplamente esperado. Eu não pesquisei isso. Tava no Globo.com, sei lá. Vale vai ter lucro recorde. Então todo mundo já sabia, o mercado se adianta a isso. Quando veio o lucro, era recorde, mas era um recorde abaixo do recorde que estava esperando ainda. Aí a ação caiu. Eu falei, nossa, quer dizer que o mercado, né? Ele é mais inteligente do que eu. Ele viu a mesma coisa e já precificou antes. E esse pensamento de segundo nível. E é interessante, eu acho que quando você fala do pensamento de segundo nível, olhando aqui, você tem 3 capítulos que fala de risco. Né? Ele primeiro fala do segundo nível de pensamento, depois fala eficiência, mercado, valor, depois vem 3 capítulos de risco, né? Então, para mim, aplica muito o pensamento de segundo nível a como você vê o risco, né? Já você mencionava que a gente tem que entender se tem prêmio de risco ou não no investimento, né? Como que em que cenário que a gente está com risco e retorno, que eu acho que é para isso que está o pêndulo e todo o ciclo de mercado. Então, eu acho que a pessoa que desenvolve o segundo nível de pensamento vai poder avaliar melhor o risco. Eu acho que eu focaria por aí o segundo nível de... Porque eu não vejo o segundo nível de pensamento para algumas coisas do livro. Mas eu acho que na parte de risco, retorno, prêmio de risco, entendendo a situação onde você está, é onde vai fazer a diferença, né? Porque até na precificação, né, que diz da eficiência do mercado, o mercado é rápido para precificar o que está acontecendo, mas não quer dizer que ele precificou certo. Ele só quer dizer que ele precificou muito rápido a eficiência do mercado, mas se é correta ou não, você, com o segundo nível de pensamento, você vai achar aonde ficou a deficiência nessa precificação. Eu acho que é para tudo na vida até, né? Quando a gente se deixa levar, por exemplo, pelo pensamento de senso comum,
sobre seguir o caminho padrão, você vai entrar para a escola, tirar boas notas, aí você sobe de ano, faz faculdade, entra no estágio, depois ser efetivado numa empresa, sobe na escala corporativa, se aposenta em 65. Isso daqui você está seguindo um modelo que foi pré-concebido sem se questionar se existiam outras possibilidades também. Então, o que seria o second level thinking nesse caso? É basicamente você olhar fora da caixa e pensar, caramba, será que eu tenho responsabilidade para eu mesmo fazer um caminho que seja mais condizente comigo? Você pensar no modelo de ensino, todo mundo tem nuances de gostos diferentes, talentos, paixões. Só que a gente é colocado para assistir uma aula da mesma forma como várias outras pessoas são diferentes da gente consomem. E tem uma parte do Howard Marks, né, que estava no resumo, que eu achei bem legal, que ele diz o seguinte, ó, não há correlação entre mercados ineficientes e maiores retornos. Porque isso aqui pode ser uma falsa percepção mesmo. Eu vou buscar justamente... Não há correlação entre mercados eficientes e maiores retornos. Okay. Qual que é o pensamento aqui, o first level thinking? Pô, beleza, eu preciso encontrar então quando ele está mal precificado. Só que os maiores retornos não é quando ele está mal precificado, mas quando eles possibilitam a existência de desvios de precificação que levam a alguns vencerem e a outros a perderem com base em qualificação própria. Ou seja, não importa se o mercado ele está sendo ineficiente, não importa se há um desvio de precificação, se você não é capaz de identificar que existe isso. Ou seja, a correlação não está entre eficiência e ineficiência do mercado, mas ao skill, as habilidades intrínsecas a cada um de conseguir interpretar isso. Inclusive, em relação ao pêndulo, o Howard Marks ele fala também que muito mais importante do que a gente se preocupar sobre o que vai acontecer no futuro é ir com os dados que você consegue dizer que são de fato. Por exemplo, o histórico das income sheets, dos relatórios de balanço patrimonial, fluxo de caixa, porque são coisas que você consegue usar para tirar conclusões e aí sim se posicionar onde você acha que o pêndulo está localizado e tirar as melhores conclusões a partir disso e da psicologia humana. Você acha que um pensamento de segundo nível que as empresas tiveram na pandemia foi fortalecer muito o seu lado digital? Por exemplo... Acho que esse é primeiro nível. Não. Esse é primeiro nível? Exato. Assim, muito legal. Isso daqui foi um primeiro nível. Assim, o segundo nível, qual seria? O segundo nível seria, antes da pandemia, as empresas pensarem, peraí, estamos num bom cenário e ninguém está fortalecendo tanto assim o digital, né? Porque o cenário está favorável. Esse é o primeiro nível. O segundo nível seria você pensar, bom, já que ninguém está fazendo isso, pode ser um grande momento para, sei lá, investir no nosso digital. E de fato, quem fez isso se deu bem, né? E o Howard Marks, eu acho que tem muita coisa legal para falar sobre o segundo nível, que para mim é um dos pontos mais importantes do livro. Porque é uma simples coisa que abre a sua mente para você pensar diferente. Né? Então, a definição do Howard Marks, né, para um investimento bem sucedido é ter uma performance melhor que a do mercado e a de outros investidores. E para chegar a isso é necessário ter boa sorte ou uma percepção excepcional. E o ponto é, imagina que o mercado ele é uma grande selva. Porque está todo mundo querendo ganhar no mercado. Não tem ninguém querendo perder. E todo mundo quer ganhar mais do que a média. E você tá brigando com os caras bizarros que tem bem muita maiores, informação. Né, que você, né? Exato.